Oremos ao Senhor, apresentando nosso pastor que vai transmitir a palavra do Senhor. Amém? Pastor Luciano Aquino faz esta oração. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem realizado nesta noite. Continua com tua mão estendida, Senhor, nos abençoando, Senhor, que conhece os corações, as necessidades. Queremos te apresentar o teu servo, nosso pastor, que irá fazer uso, ministrando a tua palavra poderosa, que ela alcança os nossos corações. Usa o teu servo, como o Senhor sempre tem usado, revelando os mistérios da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, apesar de ter chegado atrasado esse trabalho aqui, mas a igreja comprou recentemente um terreno no Tabuleiro Novo. E os irmãos ali estão animados para construir. E já está encomendado o galpão de pré-moldado. E eles estão vendendo uma rifa de R$10, concorrendo uma moto Jet 50 Shinerai, 0 quilômetro, para você sair daqui virado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pronto, irmão, está aí. É uma carreira grande, não, irmão? Glória a Jesus. Muito bem. Então, você pode ganhar. Se você já tem carro, você pode dar a alguém, ou se você já tem uma moto, né? Então, os irmãos, cadê os irmãos? Onde estão eles? Estão ali, o presbítero Finéias. Fique de pé. E os seus companheiros. Muito bem. Então, os irmãos estão aí à disposição dos irmãos. Foi uma doação, foi, irmão Finéias, essa moto? Foi comprada, né? Foi comprada, então eles precisam tirar o dinheiro da moto e precisam de algum provento, né? Alguma bênção. Mas, graças a Deus, né? Foi um terreno muito bom, um terreno grande, né? 13 por 50, irmãos. Dá para fazer uma igreja maior do que o Farol, viu? Glória a Deus. 13 por 50 é muito terreno. Amém? A igreja já comprou, já pagou e eles estão animados para construírem. Os irmãos querem orar por eles, digam amém em nome de Jesus. Amém. E após o culto vocês atacam o povo aí. Glória a Deus, né? Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar falando sobre intimidade com Deus. Nós lemos que a noiva, ela disse ao noivo: "Ah, quem dera que foras o que, irmãos? Meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe." E disse mais: "Eu, quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. Levar-te-ia e te introduziria na casa de quem, meus amados irmãos? Minha mãe." E nós aprendemos que Deus é nosso Pai e que a nossa mãe é a igreja. A igreja é a nossa mãe. E a mãe tem uma casa. É justamente quando nós estamos reunidos e está a noiva e o noivo. E o noivo, o que é que ele faz para a noiva? Ele disse, né, no versículo de número 2, por favor, até onde mandar parar. 8:2. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Muito bem. Então a gente vem para a casa da mãe receber o quê? Ensinamento. O noivo ensinando a noiva na casa da mãe. Então, meus amados irmãos, pastor Antônio Rego Barros, de saudosa memória, que foi pastor por mais de 30 anos nesta igreja, da década de 30 à década de 60,
Ele tinha um adágio, eu não o conheci, mas os irmãos que o conheceram dizem que ele dizia assim: um crente ensinado ganha 100 crentes, ganha 100 pessoas. E 100 crentes sem doutrina, sem ensinamento, se desviam todos 100. Um crente ensinado ganha 100. E 100 crentes sem ensino se desviam todos 100. Então, nós estamos aqui porque nós não queremos nos desviar. E o único método de permanecermos firmes na presença de Deus é sermos doutrinados pela sua palavra. Então, na casa da mãe, tem gente que não quer mais a casa da mãe. Estamos numa época de autonomia. Estamos numa época onde cada um é dono do seu nariz. Estamos numa época onde a soberba e a arrogância e a prepotência tomou conta de muita gente. Mas nós, cristãos, ainda estamos aprendendo na casa da mãe. Amém? Então, meus irmãos, mas nós falamos que a casa da mãe tem um quarto, tem uma dependência chamada câmara, não é? Glória a Deus. Vamos ver isso no capítulo 3, versículo de número 3 também. Aliás, capítulo 3, versículo 4, por favor. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Agora, além da casa, a casa tem a grande sala, mas a casa tem uma parte superior, a casa do mundo judaico, a casa do mundo oriental, onde tinha uma câmara. E aquela câmara era um lugar privado, não era um lugar público. Por sinal, tinha uma escada de pedras pela lateral da casa, onde se subia para essa câmara. Geralmente se armava uma tenda. A casa era plana, não era de telhas como nós temos hoje, mas era plana, era como uma espécie de laje. E ali o casal tinha sua intimidade, na câmara. E nós falamos que o crente, ele tem a casa da mãe, que é a igreja, mas ele tem a sua câmara com Jesus. Ele tem a sua intimidade com Jesus. Ele tem o seu particular com Jesus. Ele aprende de Jesus na casa da mãe, mas ele tem intimidade com Jesus na câmara, que fala de nossa vida devocional particular. Não podemos ter só a casa da mãe. Nós precisamos ter o nosso altar. Nós precisamos ter a nossa câmara. Nós já falamos isso nos outros cultos. Meus amados irmãos, e nós vamos continuar vendo cristãos que eram íntimos de Jesus. Cristãos que tinham particular com Jesus. Cristãos que estavam na câmara com Jesus e aprenderam e receberam muito de Jesus. Nós vemos o exemplo do apóstolo João, chamado o apóstolo do amor. O apóstolo João, ele era tão íntimo de Jesus que na Santa Ceia, ele inclinou a sua cabeça no peito do Senhor Jesus, de tão íntimo que ele era do Senhor Jesus. Evangelho de São João 13, 23, nós vamos ver que a Bíblia chama ele de o discípulo que Jesus amava, ou o discípulo amado. Glória a Deus, por causa da sua intimidade, do seu relacionamento com o Senhor Jesus. João 13 e 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Muito bem. Estava reclinado, porque os irmãos sabem que a mesa da ceia, a mesa oriental, não era como essa mesa que nós temos hoje. Elas eram baixinhas, eram triclínio no mundo do Império Romano, no mundo greco-romano, e ali o povo ficava como que sentado de banda. Não era sentado em cadeiras, mas eram sentados em divãs, e as pessoas ficavam assim como que meio deitadas,
para comer, não ficava deitado, mas ficava declinado. E era muito fácil a pessoa que estava do lado encostar a cabeça no peito da pessoa que estava mais próxima. E a Bíblia diz que o que estava mais próximo de Jesus, quem era, meus amados irmãos? João. João estava próximo de Jesus. E a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça no peito do Senhor Jesus. E com certeza ouviu as batidas do seu coração. E meus amados irmãos, passados os anos, João estava já velho, na ilha chamada o quê, meus amados irmãos? Pátimos. E Jesus queria dar o complemento da revelação. Jesus queria dar o complemento da Bíblia. Jesus queria dar o complemento das Escrituras. E qual foi a pessoa que Jesus escolheu para dar o complemento da revelação, o complemento das Escrituras? Qual foi o apóstolo que Jesus escolheu? João. Deus revelou Apocalipse a João. Deus revelou como vai ser o futuro. Deus revelou como vai ser a vitória. Deus revelou como é que nós vamos chegar até o novo céu e a nova terra. Quem foi que teve esse privilégio de receber essas revelações? João. Porque ele sempre foi o que do Senhor? Ele sempre foi o que? Uma pessoa íntima do Senhor. Quanto mais você é íntimo de Jesus, mais Jesus lhe revela coisa. Mais a sua mente é aberta, mais a sua mente é aguçada, mais o seu coração é esclarecido das coisas dos céus. Aleluia! Então, meus amados irmãos, vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, amém, seu servo. Muito bem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem o que, irmãos? Acontecer. E essa doutrina chama-se escatologia. Pastor Oswaldo, o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é a doutrina do futuro, é a doutrina da morte, é a doutrina do estado intermediário, é a doutrina da ressurreição, é a doutrina do arrebatamento da igreja, é a doutrina das bodas do Cordeiro, é a doutrina do tribunal de Cristo, é a doutrina da grande tribulação, é a doutrina da vinda de Jesus em glória, é a doutrina que Jesus vai suplantar o anticristo, é a doutrina que Jesus vai instaurar o reino milenial, é a doutrina de que por fim o Senhor reinará para sempre e eternamente. E a quem foi que Jesus revelou essa doutrina? João. Todos esses esclarecimentos, Deus revelou a quem, meus amados irmãos? João. A João. Revelou a João. O fechamento da Bíblia, irmãos, sem Apocalipse ficaria uma incógnita. O livro de Apocalipse é de fundamental importância, porque se Deus não tivesse revelado a João o Apocalipse, nós seríamos ignorantes do futuro. Iria faltar uma coisa, nós viveríamos em dúvida o que é que vai acontecer. O livro do Apocalipse não é o livro do desastre. O livro do Apocalipse não é o livro de fazer medo. O livro do Apocalipse é o livro da esperança. Quem pode dizer glória para Deus? Glória a Deus. Tem gente que quando fala em Apocalipse fica com medo. Quando fala em Apocalipse diz, ui, glória a Deus. Não, irmão. Apocalipse não é para assombrar, não. Apocalipse é a nossa esperança. Mostra a vitória do reino de Deus no final dos tempos. Então não faz medo ler Apocalipse.
Apocalipse faz medo ler quem está com a vida desajustada. E é até bom que leia para ver se apruma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Apocalipse é uma revelação do futuro. É um livro que traz esperança. E Deus revelou a quem, irmãos? A João. Na Santa Ceia, ele estava perto ou estava longe de Jesus? Perto. Ao ponto de quando ele se virou, inclinou a cabeça no peito de quem, meus irmãos? De Jesus. E Jesus revelou a ele as últimas coisas. Se você tiver intimidade com Jesus, Jesus vai lhe dar uma revelação mais refinada. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, vocês sabem que onde era a câmara? Vamos ver se vocês aprenderam onde era a câmara. Onde era que ficavam as câmaras da casa? Era no lugar, em cima do eirado. Pastor Oswaldo, esse lugar lá em cima servia para muita coisa? Sim. Primeiro servia para bater os agricultores pobres, os agricultores de pequenas roças, eles, como o terraço em cima da casa era batido, servia para malhar o trigo e separar o trigo da casca, porque justamente passava o vento e o vento levava a casca. Então, os telhados das casas, que não era telha, eram uma laje, não uma laje de cimento, como temos hoje, vigas de madeira e calafetado com o que eles tinham naquela época. Ali em cima, irmãos, era lugar do relacionamento. Eles armavam uma tenda e era o lugar do relacionamento íntimo de quem? Do casal, do pai e da mãe da família. E também era lugar de oração. Por incrível que pareça, quando o judeu piedoso queria orar, ele subia para o eirado. Ele subia para a câmara lá de cima, onde era armada a tenda, e também era lugar de oração. Pastor Oswaldo, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Deus me livre de pregar outra coisa que não tenha confirmação das Sagradas Escrituras. Quem lembra de um homem que subiu ao eirado, que subiu a essa sala secreta para orar no Novo Testamento? Quem lembra? O apóstolo Pedro. O apóstolo São Pedro, ele tinha o costume de, quando ele queria estar sós com Deus, quando ele queria estar buscando a Deus, ele deixava a casa, ele subia a escada, certamente tinha uma tenda para dar sombra, para dar conforto, e lá ele certamente levava alguns rolos da Sagrada Escritura, e ele ia estar na presença de quem, meus amados irmãos? De Deus, na câmara, na parte superior. E ali, irmão, a igreja estava passando por uma luta, por causa que os primeiros crentes, eles eram judeus. Os primeiros cristãos, eles vieram do judaísmo, e eles eram circuncidados ao 8º dia. Mas agora o Senhor estava querendo salvar, o povo gentil. Quem eram os gentios? As nações, os gregos, os romanos, os babilônicos, os caldeus, os filisteus, aquele povo, todo aquele povo que não era judeu, agora estava para entrar na igreja. E muitos crentes achavam que a bênção era somente para quem era judeu. Aí ficou uma disputa na igreja. Afinal, o evangelho é para todos, ou a pessoa, para ser crente, primeiro tem que virar judeu, primeiro tem que circuncidar, primeiro tem que guardar a lei. Ficou um conflito entre os crentes, porque ainda não havia o quê? Ainda não havia o Novo Testamento. Não tinha uma página do Novo Testamento. Embora que Jesus já tinha dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem, meus irmãos? Toda criatura. Mas, irmão, tem cabeça de crente que é de ferro. Jesus já tinha dito: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas, mas a cabeça dos crentes é dura. Por isso que hoje eu não posso me assombrar. Às vezes o pastor ensina, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas o pastor Jesus ensinou e eles não obedeceram, quanto mais a mim. Glória a Deus. Então, irmãos, havia um conflito. É para primeiro virar judeu, ou pode ser crente diretamente sem se circuncidar? Ficou aquele conflito. E Pedro, irmão, subiu para o eirado para orar. Era perto de meio-dia, ele estava com fome, hospedado na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor. Deus já me deu o privilégio de estar neste local. Não entrei, porque hoje a casa, no ano de 2019, quando eu estive ali,
a casa estava fechada, essa casa está lá em Jope, e ela estava fechada porque estava uma demanda judicial de duas pessoas que diziam ter a posse da casa, e o juiz de Israel, o dos juízes, mandou fechar e ninguém podia entrar, mas nós passamos na porta desse local onde Pedro subiu para orar. Era a casa de um curtidor, ele estava hospedado lá, e quando foi dando a hora do almoço, Pedro disse: enquanto a dona da casa prepara o almoço, eu vou fazer o quê, meus amados irmãos? Orar. Eu vou subir para orar. Isso é o quê, irmão? Uma pessoa que se retira para um local secreto para orar. Isso chama-se o quê, de acordo com a doutrina que estamos dando? Intimidade com Deus. Que muita gente está perdendo. O cristianismo pós-moderno, o cristianismo dessa época está perdendo essa intimidade. Muitos nem na casa da mãe vêm. E ir na intimidade, e ir na sala superior, pior ainda. A vida, o corre-corre da vida, as distâncias, o trânsito, né? O cansaço, o enfado. Você trabalha de dia, estuda à noite, faz o pós-graduação, depois faz o mestrado, depois precisa fazer o doutorado, depois precisa fazer uma especialização, e a maioria não tem tempo para nada, não tem tempo de subir ao eirado, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de estar na presença de Deus, e pasmem, até mesmo ministros do Senhor. Tem ministros do Senhor que estão tão ocupados com as lides ministeriais que não tem mais tempo. Se nós pastores não tivermos cuidado, a gente também vai deixar de subir à sala da Câmara. Porque o corre-corre da vida é grande. O corre-corre, uma vez, um camarada, quando eu era pastor de um campo bem pequenininho, o trabalho já era muito. Delmiro Gouveia era um campo bem pequeno, e chegou um camarada lá, vindo de outro estado, com um sapato cavalo de aço. Quem alcançou cavalo de aço? Glória a Deus. Ele chegou lá com um sapato cavalo de aço, ele foi cantar em Paulo Afonso, e o pastor de Paulo Afonso mandou a encomenda lá para casa. Glória a Deus, na época. Aí, irmão, eu vim aqui, que eu sou cantor, e tenho chamada para evangelista. Aí eu digo, louvado seja Deus, eu era evangelista também. Eu digo, irmão, vai dar certinho nós dois. Glória a Deus. Agora, esse sapato seu, meu irmão, vai dar trabalho, porque eu não tenho carro, e eu também sou evangelista, eu evangelizo todo dia. Eu digo, vamos evangelizar. Ele disse, irmão, Jesus mandou eu passar 15 dias aqui. Eu disse, foi, irmãos, foi. Aí eu digo, então, vamos evangelizar. Aí saí com ele de manhã, chegava meio-dia, andava pela Pedra Velha, Campo Grande, Bom Sossego, irmão, tudo longe, glória a Deus. De porta em porta, evangelizando, visitando os novos crentes. Quando foi meio-dia, ele chegou já com as pernas abertas. Glória a Deus. E foi uma irmã Vaninha, lembra disso, né? E ele já chegou suado e cansado, e almoçou. Quando eu digo, vá descansar um pouquinho, irmão. Quando foi 2 horas, eu bati na porta do quarto, levanta para a gente evangelizar. Partimos para o outro lado da cidade, irmão, o cavalo de aço maltratou o coitado. E quando nós chegamos, 5 horas da tarde, ele estava abrindo o bico e disse, irmão, o Senhor Jesus mandou ir embora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acabou a chamada do homem. Louvado seja Deus. Todo assado, está andando com as pernas abertas. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, naquele tempo já era assim, né? Quando os crentes eram poucos. Então, um pastor verdadeiro, ele pode ser pastor de um campo pequeno e pode ser pastor de um campo grande. A responsabilidade é a mesma. É construção, é visita, tem que preparar estudo, e tem que viajar, e tem que resolver problema. E se não tiver cuidado, não sobe no eirado, na câmara. E Pedro, irmão, apesar de ser um pastor ocupado, mas ele aproveitava, ele disse, enquanto a mulher prepara a comida, enquanto a dona da casa prepara a comida, eu vou fazer o quê, meus amados irmãos? Orar. Eu vou subir ao eirado para orar. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos 9 e 11. Atos 10, 9 e 11. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu
Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Olha aí, nós vemos aqui. Pedro subiu ao terraço. Que terraço era esse? Era o primeiro andar da casa, era onde estava a laje, que servia de intimidade para o casal, que servia, era multiuso. Quando era tempo de colheita, os pequenos agricultores lá em cima separavam a palha do trigo, né? E sacavam o trigo dali de cima, as colheitas, e também era lugar de quê, irmãos? De oração. E Pedro, irmão, como é que nós devemos ter uma vida devocional? Não perdendo as oportunidades. Veja que Pedro, enquanto preparavam comida para ele, era perto da hora sexta. A hora sexta lá no Oriente não era 6 horas da noite, nem 6 horas da manhã, era meio-dia. Era meio-dia, porque eles começavam a contar a hora a partir de 6 da manhã. De 6 da manhã a meio-dia eram 6 horas. Então a hora sexta é meio-dia, não é a hora sexta nossa. Esse método nosso é o método romano, e eles tinham um método judaico. Contavam de 6 da manhã até meio-dia, hora sexta, 3 horas da tarde, hora nona, né? E 6 horas da noite, ou 18 horas, a hora 12ª. Então, meus amados irmãos, Pedro, enquanto prepara... Eu acho lindo isso, irmão. Leia de novo o versículo de número 10. E tendo fome, Quis comer. E o quê? E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Irmão, quem quer orar, acha a hora de orar. Quem quer orar, você vê que a vida de Pedro é corrida. Mas qual foi a hora que ele aproveitou para subir? Enquanto a dona da casa estava o quê, irmão? Preparando. Enquanto sua mulher está preparando a comida, o que é que você está fazendo? Raiva. Glória a Jesus. Então, se é de fazer raiva, vai fazer o quê, meus irmãos? Vai orar. Agora, quando a gente não quer orar, não tem hora. O que é que eu aprendo aqui? O que é que o Espírito Santo está nos ensinando? Que quando a gente quer orar, aparece a hora. Pastor, qual é a hora da oração? Pode ser de manhã, logo cedo, pode ou não pode? Pode ser 9 da manhã, pode ou não pode? Pode ser meio-dia, pode ou não pode? Pode ser à noite, pode ou não pode? Não existe a hora definida. Qualquer hora você pode subir ao eirado para orar. Aleluia! Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Então, em vez de enquanto a mulher está preparando a comida, você está mexendo no celular, vá orar. Pegue a Bíblia, vá para um lugar. Pastor, lá em casa não tem onde subir. Vá para a despensa. Se soque na despensa. Meta a cara dentro do armário. Glória a Jesus, se a despensa é pequena. Vá para o quarto, tranca o quarto. O quarto é apertado, a mulher fica entrando e saindo. Vá para o banheiro. Quem quer orar, tem lugar e tem horário. Deus prepara o lugar e Deus prepara o horário. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós não devemos desperdiçar as oportunidades. Se der uma brechinha, corre e vai orar. Irmão, e naquela oração, Deus abriu o céu e revelou a Pedro a solução de um problema insolúvel. Que o próprio Pedro era resistente a aceitar gentio na igreja. Aí Deus mostrou a ele um vaso que descia do céu, cheio de animais sujos, zebra, girafa, leão, onça, tigre, cobra, peixe de toda qualidade, bicho de toda qualidade. E uma voz disse: Pedro, levanta, mata e come. E ele disse: Senhor, como não? Porque eu sou judeu, e judeu não come essas coisas. Judeu é separado dos gentios. Quem come isso são os gentios. Jesus disse: Pedro, não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quando Pedro termina de orar, quem bate na porta?
3 soldados, enviados por quem? Cornélio, pelo centurião Cornélio. E os 3 soldados dizem: Pedro, aqui está um tal de Pedro. Disse: está. O dono da casa mandou chamar Pedro. Pedro desceu e eles disseram: olha, o nosso chefe é um centurião romano chamado Cornélio. Ele não é crente, mas ele teme a Deus. E ele estava orando lá também. E um anjo apareceu a ele e disse: mande chamar um homem Pedro, que ele está em Jope, e ele vai pregar o evangelho para você. E vai ser salvo você, e vai ser salvo toda a sua casa. E Pedro foi, e enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu e Jesus batizou a casa de Cornélio com o Espírito Santo, e a porta para os gentios foi o quê? Aberta. Aleluia. Mas toda essa bênção veio através de quê? Toda essa revelação, todo esse esclarecimento veio através de quê, meus amados irmãos? Da oração. Da oração particular, irmãos. Quem ora enxerga coisa que os outros não enxergam. Principalmente se você orar junto com as sagradas escrituras, lendo a Bíblia e orando. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai alcançar o que ninguém alcança. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o tempo é muito curto, não dá para nós falarmos muito, mas vamos ver o Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14, tem uma revelação para nós. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor, irmão, Deus tem segredo que ele só conta a quem é íntimo dele. Quem vem só para a casa da mãe já é uma bênção, mas quem vai para a sala secreta, quem vai para o eirado, quem vai para a câmara, a Bíblia diz que o Senhor revela o que, meus amados irmãos? Segredos. Aleluia. Em outras palavras, ele fica mais sábio do que os outros. Ela fica mais sábia. Quando você vê uma mulher que tem uma boca sábia, uma mulher conselheira, uma irmã crente, às vezes até não é tão idosa, uma pessoa jovem, mas tem uma sabedoria, tem um conselho, tem uma visão aguçada, sabe dar uma palavra para um, para outro, é porque essa pessoa, ela vai lá em cima no eirado orar, e por isso que ela recebe segredos. Esse irmão recebe segredos que os outros não recebem. E você fica só babando. Mas, meu Deus, a irmã fulana é tão sábia. O irmão fulano é tão sábio e eu tão broco. Glória a Jesus. É porque você não sobe. Você não sobe para orar. Não lê Bíblia, não chora de joelho, não adora, não canta, não se embriaga na presença do Senhor com as bênçãos de Deus. Vamos ver isso, vamos ver Amós 3:7. Amós 3:7 também fala de segredo. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Vocês estão lembrados quando Deus foi destruir Sodoma? Quem lê Bíblia sabe, ele passou na casa de quem primeiro, antes de destruir Sodoma? Ele passou na casa de uma pessoa. Abraão. Na casa de quem, irmãos? Abraão. E disse, olha, eu vou ocultar a Abraão o que eu faço. Já pensou, irmão? Interessante, não foi Abraão que disse que Deus era amigo dele. Foi Deus quem disse, Abraão, meu amigo. E um amigo conta segredo para o outro? Conta ou não conta, irmãos amados? Se você tem medo de contar o segredo de uma pessoa, é porque essa pessoa não é seu amigo. Eu vou contar esse negócio a fulano, nada que ele vai dizer a todo mundo. Conte mesmo não, glória a Jesus. Segredo a gente conta aos amigos, às pessoas da nossa confiança. Quando Deus foi destruir Sodoma, primeiro passou na casa de quem, meus amados irmãos? De Abraão. E contou a Abraão o que iria fazer com Sodoma. É uma amizade, né, irmão? É uma amizade, uma intimidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos ver Provérbios 3:32. Provérbios, capítulo 3, versículo 32.
Vamos ver a palavra de Deus. O que é que diz? Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Aleluia. Jesus quer te revelar segredo. Mas o segredo não é revelado a todo mundo. O segredo é revelado aos sinceros. Essa palavra sincero, ela não vem do hebraico. Nessa nossa versão, vem do latim. A palavra sincero vem do latim, que significa sincera. Sincera. De onde vem a palavra sincero, é do latim, a etimologia é sincera. Por quê? Porque no tempo antigo, havia muitas estátuas de deuses e estátuas ornamentais. Então você ia na feira em Roma, ou nas cidades grandes do Império Romano, e você ia comprar uma estátua de um deus, a estátua ou uma estátua ornamental, e você era de mármore. Mas tinha mármore de primeira, tinha mármore de segunda e tinha mármore de... O mármore de primeira era aquela pedra que não tinha defeito. O mármore de segunda tinha pequenos defeitos e o mármore de terceiro tinha buracos. E o que era que eles faziam para enganar o povo? O que era que eles faziam para enganar o povo? Pegava pó de mármore com cera e tapava os buracos. Eles sabiam fazer com cera, tapava todos os buracos, os defeitos do mármore. A pessoa que não conhecia comprava gato por lebre. Quando chegava em casa, comprava pensando que era mármore de primeira. Quando chegava em casa, que botava a estátua no jardim, que era muito comum no mundo do Império Romano, botar a estátua no jardim. Quando botava a estátua no jardim no primeiro dia de sol, que era o que acontecia, meus amados? Os buracos apareciam. Então, sincero vem do latim, que quer dizer sincera. Pessoa que não é fingida. Pessoa que não tem o que esconder. Sincero. No hebraico é yassar. Yassar, que significa reto, honesto, correto, direito, certo, agradável e justo. Diz que para esse povo Deus revela segredo. Quem diz aleluia para Jesus? Em outras palavras, se tiver vida dupla, na presença do povo for uma coisa e na ausência for outra, Deus não vai revelar segredo nenhum a você. Deus só revela segredos aos sinceros, pessoas que não têm máscara, que não têm o que esconder. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Quem quer segredo de Deus na vida, quem quer que Ele revele? Pois com os sinceros está o seu segredo. Você é uma pessoa sincera, vai lá na câmara com Jesus, aí Jesus vai desenrolar o rolo, vai desenrolar o mistério, e você vai receber revelações. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Mas é para o segredo do Senhor é para os sinceros. Aleluia. Aleluia. Vamos andando. A palavra segredo em hebraico, os irmãos que entendem de hebraico me disseram que é kovd, não é covid não, é kovd, que significa reunião secreta entre amigos ou familiares, com conversas que não é possível partilhar com estranhos. Segredo é intimidade, significa reunião secreta entre amigos ou familiares, com conversas que não é possível partilhar com os estranhos. Jesus conta segredo para você, porque você é amigo dele, e você é sincero, você é sincera. Ele vai lhe dar uma visão espiritual maior, mais aguçada. Lá na câmara secreta, só você e Jesus. Tem gente, irmão, que não sabe orar sozinho. Irmão, não sei orar sozinho. Aprenda a orar sozinho. É bom orar em grupo, mas você precisa ter a sua câmara secreta com Cristo. Todo irmão bem-sucedido, todo pastor bem-sucedido na vida espiritual, pode ter certeza que ele tem um secreto
com Jesus. Senão não vai saber de nada. Não vai ter o que ensinar, não vai ter o que pregar, não vai ter o que dizer. Glória a Deus. Quando pregar o povo... né? Glória a Deus. Não tem segredo para contar. O povo gosta de saber de segredo, é verdade, meu irmão? Como é que o pregador atrai o povo? Quando ele contar os segredos de Deus. Aleluia. Aí o povo quer saber. Se você estiver cochilando, você está cochilando aqui. Aí uma pessoa diz, olha, tem um segredo para lhe contar. O sono vai embora na hora. Vai embora. Se o pastor está pregando e o povo está dormindo, é porque ele não está contando os segredos. E se ele contar os segredos de Deus, ninguém dorme. Porque todo mundo gosta de saber de segredo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aprendemos o que é segredo, aprendemos o que é ser sincero. Agora, irmão, vamos ver Deus e Paulo. Vamos ver Deus e Paulo. Deus revelou a Paulo muita coisa e pouca gente sabe disso. Os irmãos sabem que Paulo, quando ele se converteu, ele a priori, ele desaparece de Jerusalém. Levanta-se uma perseguição, a própria igreja rejeita Paulo. Você sabia disso quando Paulo se converteu? Que ele não era Paulo, ele era Saulo. Quando ele se converteu, a igreja ficou desconfiada, porque ele antes era um grande perseguidor. Quando ele se converteu, ninguém queria ele. Quando ele chegava na igreja, os crentes, corria. Porque diziam, sei lá se essa trepeça é crente mesmo. Se isso não quer matar a gente aqui. E quando Paulo chegava na igreja, o povo ia embora, com medo dele, porque não confiava que ele era crente. Como é que esse homem ontem estava querendo matar a gente e agora está no meio da gente? E ninguém queria saber de Paulo. Mas foi projeto de quem essa rejeição? Foi projeto de quem? De Deus. De Deus. Sabe por quê? Porque Paulo passou muitos dias longe, desapareceu. Vamos ver isso em Atos capítulo. Tem um pequeno versículo que pouca gente sabe. Atos 9 e 23. Atos 9 e 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Tendo passado quantos dias, irmãos? Muitos dias. Eu vou contar para vocês agora quantos anos foram esses muitos dias. Paulo teve que fugir e passou muitos dias fugido. Sabe quanto tempo foi? Sabe quem responde? Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Gálatas 1, 17 e 18. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Muito bem. Quantos dias foram esses que Paulo ficou afastado, longe? Quantos dias, irmãos? 3 anos. Nesses 3 anos, ele foi para o deserto da Arábia. Ficou lá no deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia, ele teve as revelações do Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Sozinho, só ele quem? Lá no deserto. Só ele e quem? Só ele e Jesus. Quantas cartas Paulo escreveu? 13 cartas. Se foi ele que escreveu Hebreus, 14. Nós não sabemos. Irmão, a riqueza das cartas paulinas. O diabo tem o maior ódio das cartas paulinas. E ultimamente está se levantando gente que se diz crente, dizendo que as cartas paulinas devem ser rechaçadas. Já tem gente dentro das igrejas. Não, mas isso aqui foi Paulo quem disse, não foi Jesus quem disse. Animal. Foi o que Paulo falou,
foi revelação de Cristo a ele no deserto da Arábia. Aleluia. No deserto da Arábia, esses 3 anos que Paulo passou lá, só ele e Jesus. E agora, essa rejeição a Paulo não vem de agora. Na igreja de Corinto, tinha crente que achava que a doutrina de Paulo era dele. Tinha crente que achava que a doutrina de Paulo era de Paulo mesmo. Rejeitava Paulo. Vamos ver 2 Coríntios 13. 2 Coríntios capítulo 13, eu falei disso há poucos dias. Na igreja de Corinto já tinha gente que não aceitava, dizendo que aquela palavra de Paulo não era de Jesus, era da cabeça de Paulo. 2 Coríntios 13, parece que 3. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Paulo disse, Cristo fala em mim. Só que na Bíblia, na linguagem, na NVI, diz assim, Cristo fala por meu intermédio. Você que não acredita nas epístolas de Paulo, você que acha que aquilo é da cabeça de Paulo, você é um corintiano. Oh, desculpe, um coríntio, glória a Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, na igreja de Corinto, veja aí, por favor, na Bíblia NVI. Ou NVT, seja lá que te for. Leia aí, como é que diz aí? Eu lhes darei todas as provas que desejarem, de que Cristo fala por meu intermédio. Cristo fala por meu intermédio. Eu queria que vocês colocassem, irmão. Olha, leia aí nessa versão. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo da Bíblia. Os coríntios queriam uma prova de que a doutrina de Paulo era de Cristo. Queriam uma prova. Você tem que provar, Paulo. Você tem que provar que essa doutrina sua é de Cristo. Paulo disse, vocês duvidam. Vocês querem uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Então, quando a gente prega Coríntios, quando a gente prega João, ou melhor, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, tudo aquilo não é da cabeça de Paulo. Foi Paulo que recebeu de Cristo lá no deserto da Arábia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. As epístolas paulinas não são invenção da cabeça de Paulo, não. São mandamentos de quem? De quem? Do Senhor. Do Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Irmão, lá no deserto da Arábia, Jesus ensinou Paulo a celebrar ceia. Porque Paulo não estava no dia que Jesus celebrou a ceia. Ele não era nem crente. E lá no deserto da Arábia, a conversa de Paulo com Jesus era tão íntima que Jesus disse, Paulo, hoje eu vou lhe ensinar a celebrar ceia. Esse texto, olhe para cá, esse texto da ceia de Coríntios é mais antigo do que o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Quando os apóstolos escreveram Mateus, Marcos e Lucas, que fala da ceia, Paulo já tinha escrito sem ter estado na ceia. Porque quando Jesus celebrou a ceia, ele não era crente. Vamos ver 1 Coríntios 11 e 23. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Para aí.
Ele disse, porque eu recebi de quem? De Paulo, de Pedro, de João? De quem? De quem? Quem foi que ensinou Paulo a celebrar a ceia? Aonde o Senhor ensinou a Paulo a celebrar a ceia? Agora vem o Nutella de hoje me dizer que as palavras de Paulo têm que ser descartadas. Homem, vá comer pirão escardado, rapaz. Você vem comer Nutella e vem com essa conversa de que as palavras de Paulo é da cabeça dele. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Quem crê que as epístolas paulinas são do Senhor, levante a mão e dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Tudo que Paulo escreveu, Pedro escreveu, João escreveu, não era da cabeça deles. Foi do Senhor. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinou. Que olha a ceia como era bonita que Paulo celebrava. Leia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Valendo o resto. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Prossiga. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Com quem foi que Paulo aprendeu a celebrar essa ceia tão bonita? Com quem foi que ele aprendeu? Com o Senhor. Nem foi Pedro que ensinou a ele, nem foi João, nem foi Tiago, nem foi Felipe, nem Mateus. Ele recebeu do Senhor. Toda a revelação bíblica veio do Senhor, irmão. E o diabo quer acabar com isso. O irmão está fazendo uma observação que ele pesquisou agora aí, que Coríntios foi escrito em 55 depois de Cristo e Mateus foi escrito em 60, 5 anos depois. 60 para lá. De 60 para lá. Paulo recebeu do Senhor, sem ter assistido a ceia, aprendeu a celebrar a ceia direitinho. E tem gente, irmão, que está com 200 anos, que assiste ceia e não aprendeu ainda. Jesus só ensinou a Paulo uma vez. Ele aprendeu. Tem pastor que até hoje não sabe celebrar a ceia. Pensa numa doidice, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, agora eu tenho para encerrar esse culto, porque nós vamos para esse assunto, nós estamos terminando hoje. Agora veja bem, as revelações particulares não podem contrariar a revelação geral da igreja. Por que é que existem seitas perigosíssimas? Por causa de revelações particulares diferentes das da igreja e das da Bíblia. O Espírito Santo nunca vai revelar a você uma coisa diferente do que ele já revelou à igreja através da palavra. Os irmãos sabem que existem seitas que eles acreditam que veio um anjo chamado Moroni, e revelou a um homem nos Estados Unidos uma religião totalmente diferente do cristianismo bíblico. Foi de Deus esse negócio? Não foi de Deus. Olha, irmão, a Virgem está aparecendo ali, e eu tenho lido essas aparições, irmão, é cada doutrina absurda. Diz que a Virgem ensinou que coisas contrárias à Bíblia, coisas contrárias às Sagradas Escrituras. Essa visão não é de Deus. Vou provar para vocês que é linda a Bíblia, a perfeição das Escrituras. Paulo, quantos anos ele passou longe?
3 anos. Depois ele veio a Jerusalém, depois demorou mais 14 e veio de novo. Irmão, por que foi que Paulo veio a Jerusalém? Vamos voltar para Gálatas. Vamos voltar para Gálatas. Gálatas capítulo de número 1, versículo 13. Gálatas 1 e 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Eu acho que eu me equivoquei. Sim, versículo 12, obrigado. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Observe que quando Paulo foi crente, foi obrigado ao quê? Me ajude. Foi obrigado ao quê, irmão? Fugir. Não deu tempo de aprender nada. Porque Paulo disse, eu fui um abortivo. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é coisa rara. Isso aqui não vai acontecer com todo mundo. Ah, irmão, aconteceu com Paulo, pois eu vou me meter no deserto e eu vou ficar. Vá não, que lá tem cobra, tem lacral, tem escorpião e você vai ser picado e vai morrer para lá mesmo. Isso foi Paulo. Não é regra para todo mundo. Não é regra. Tem coisa que na Bíblia é descritiva, mas não é normativa. Deus está dizendo como foi com Paulo, mas não está estabelecendo uma regra para todo cristão. A regra é que você tem que ter o seu particular com Deus. Mas agora eu acho lindo. Paulo fica para lá, recebe as revelações de Deus, mas depois ele vem para onde? Me ajudem. Jerusalém. Vamos ver o versículo de número... deixa eu ver aqui. O versículo número 14. 18, versículo 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Pastor, ele vem para Jerusalém e ele vai em busca de quem? Da pessoa de quem? Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro, ele não era papa, mas ele era o líder apostólico. Ele não era papa, mas ele era o líder. É inegável. A liderança de Pedro, nos primeiros anos da igreja, é inegável. Dizer que Pedro não era líder é ser contra a razão, ser contra o bom senso, ser contra a escritura. Ele não era papa, não era angu, não era mingau, mas era o líder. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos uma coisa interessante. O que é que ele vem fazer em Jerusalém? Paulo, com essa revelação de Deus, ele vem a Jerusalém. Conversar com quem? Pedro. E ele passa com Pedro quantos dias? 15 dias. Sabe o que foi que ele veio saber? Olha para cá, que coisa linda. Ele veio conferir, olhe para cá, você que está em casa, ele veio conferir se o que ele recebeu lá no deserto era a mesma doutrina que estava na igreja de Jerusalém. Jerusalém era a sede do cristianismo. Jerusalém era a sede da igreja. Jerusalém era onde estavam os apóstolos. E ele vem fazer uma conferência com Pedro para saber se a revelação que ele recebeu lá era a mesma que Cristo tinha dado aos apóstolos. Olhe para cá. Se você tem uma revelação que é diferente da apostólica, essa revelação foi o cão. Foi Jesus. Vamos ver, pastor Isoldo, vamos adiante, como é? Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Gálatas 2, 1 e 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima,
para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Outra vez, depois de 14 anos, subi para onde? Para Jerusalém. 2, subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estão em estima, para que de maneira alguma corresse ou não tivesse corrida em vão. Ele disse, eu vou lá em Jerusalém para saber se o evangelho que eu prego é o mesmo que os apóstolos pregam, porque se eu estiver pregando um evangelho diferente deles, eu estou correndo em vão, e eu não quero correr em vão, eu quero correr com a igreja. Leia na NVT, O 2. versículo 2 na NVT. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo. Mas, irmão, olha que versão maravilhosa. Pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Eita, irmão, volta por favor, nesse mesmo versículo. Fui para lá por causa de uma revelação. O Senhor Jesus disse, Paulo, vá lá na igreja de Jerusalém, conferir se esse evangelho que eu lhe ensinei é o mesmo que eles pregam. Aleluia. Por que é que hoje em dia tem tanta seita? Por que é que hoje em dia tem cada um com a sua ideia? Porque não tem a humildade. Não, eu agora descobri o evangelho. Eu agora fui revelado da verdadeira verdade. Vamos usar esse pleonasmo. Eu agora sei o que ninguém soube. Eu sou iluminado mais do que todo mundo. Aí cria sua seita, cria sua religião, porque ele é mais revelado que os outros. Pois Paulo veio para Jerusalém para conferir. Olha, lê de novo, irmão. Lê de novo na NVT. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Olha agora. Queria me certificar de que estávamos de acordo. Para aí. Eu queria me certificar se eu e eles estávamos, quer dizer, se pregávamos a mesma doutrina. Dá para dar glória a Deus, igreja? Aleluia. Se Paulo fosse soberbo, se Paulo fosse arrogante e prepotente, ele tinha criado uma igreja dele mesmo. Era ou não era? Quer dizer, eu vou me submeter a Pedro. Pedro é um pescador. Eu vou me submeter a João. João é um pescador do mar da Galileia. Eu vou me submeter a Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, um ladrão relaxado. Eu vou me submeter a ninguém. Eu vou pregar por minha conta e eu vou fundar a minha denominação. Mas ele disse, não, eu vou a Jerusalém para saber se eu estou de acordo com o evangelho que eles pregam. Dá para dar glória a Deus? Então, irmão, o que é que eu aprendo? Quanto mais você recebe revelação de Jesus, mais você é humilde. Se Paulo fosse soberbo, olha para cá, para nós encerrarmos daqui a pouco. Se Paulo fosse soberbo, mas é nada, Jesus falou comigo diretamente. Eles que fiquem para lá, aqueles ignorantes da Galileia. Eu sou formado aos pés de Gamaliel e Jesus fala comigo direto, tete a tete. Não, ele foi a Jerusalém para conferir se a doutrina que ele ensinava era a mesma dos apóstolos. Então, irmão, se aparecer alguém metido a espiritual, dizendo eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma revelação e agora ninguém sabe de mais nada, só quem sabe sou eu, é soberba, luciferiana. Irmão,
Porque a igreja, ela tem uma doutrina sólida. A nossa igreja, pela graça de Deus, eu não estou dizendo só a nossa, pode haver outras denominações, mas a nossa igreja, ela tem uma doutrina sólida, uma doutrina bíblica, uma teologia segura. E agora como é que vai aparecer alguém desconstruindo 2000 anos de cristianismo? Eu não digo nem 100 anos da Assembleia de Deus, eu digo 2000 anos de cristianismo. Não, as cartas de Paulo não valem nada. Aí ele faz a religião própria. Ninguém sabe de nada, quem sabe agora é ele. Paulo veio a Jerusalém para conferir, e quando ele conferiu o que era, versículo 7 a 9. Versículo 7 a 9. Quando ele conferiu que era o mesmo evangelho, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de contradição. Versículo 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava a mim confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Para aí, qual era a diferença de Pedro para Paulo? Era que Pedro, o ministério dele era para com os da circuncisão, para os judeus. E o de Paulo era para com os da incircuncisão, os gentios. Era a diferença, só era essa. Você vai partir para pregar para os gentios e eu vou partir para pregar para os judeus. Mas não eram duas denominações separadas. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 9 na NVT, para encerrarmos. Versículo 9 na NVT. Leia. Olha a lista na tela. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Não fundaram outra igreja. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Agora continue. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Agora, nessa Bíblia Velha tem uma coisa interessante que nessa tradução não tem. Não é que está errado, é porque uma traduziu literalmente e a outra traduziu livremente. É o versículo de número 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que ele não conhecia ainda, ele não conhecia Tiago, ele não conhecia Pedro, ele não conhecia João. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Ele reconheceu que na igreja de Jerusalém estavam as colunas, que era Pedro, Tiago e João. Se você tem revelação e não reconhece mais ninguém, mas é nada, eu tenho o dom de curar o pastor presidente frio. Glória a Jesus. Eu vou ficar aqui nada, eu vou curar, eu vou fundar minha igreja de cura. Porque eu tenho. Mas ele reconheceu que Pedro, Tiago e João eram as colunas velhas. E ele veio a Jerusalém. Agora veja que coisa linda aqui. Eles reconheceram a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão. Sabe o que é dar as destras? Fica de pé, pastor Carlos. Da destra. Qual é a destra? É a mão o quê? Direita. Estamos unidos, meu irmão. Vai pregar para os gentios, que eu vou pregar para os judeus. Quem pode dizer glória a Deus? Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais é unido com a igreja. Dá para dizer aleluia para Jesus? Se você diz, eu tenho visão, tenho revelação,
Geralmente, quem tem muita visão e muita revelação fica inimigo do pastor. Teve um tempo que no círculo de oração, não foi aqui, foi em outra cidade, tinha muito profeta. E quando o pastor ia chegando, aí os profetas diziam: lá vem o homem da gravata. Porque o homem da gravata era o inimigo, né? Não, essa revelação não vem de Deus. As verdadeiras intimidades com Deus nos levam à comunhão com a igreja. Respeitar as autoridades eclesiásticas. Respeitar Pedro, respeitar Tiago, respeitar João. Porque quando Paulo chegou na igreja, Pedro, Tiago e João. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem pode dar glória para Jesus, igreja? Quem quer ter intimidade com Jesus? Mas a intimidade com Jesus faz a gente se afastar da igreja? Quanto mais intimidade com Jesus, mais ama a igreja. Mais ama Pedro, ama Tiago e ama João. Quem pode dizer amém? Tem alguém para ser crente hoje? Levante a mão. Alguém que está afastado do evangelho ou nunca foi crente? Eu peço aos irmãos que quando vocês forem para o SESI, agora nos dias da festa, vocês convidem pessoas não crentes para irem ouvir a palavra de Deus, irmão. Parentes, amigos, primos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. Convidem e levem-nos para ouvir a palavra de Deus, os pregadores à noite lá. Amém? De dia é para os obreiros e de noite é para todos, crentes e não crentes. Amém? Quem necessita das orações? Amém. Glória a Deus. Pastor, missionário Robson, venha fazer a oração ao nosso Deus. Amém? Quem aprendeu alguma coisa? Pai do Senhor para todos, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite, Senhor, por esta tão grande bênção revelada, Senhor, por ti a teu servo, aonde nos regozijamos e aprendemos, aleluia. Te agradecemos, Senhor, por todo o ministério, nosso pastor presidente, reverendo, e também queremos te pedir, Senhor, pelo nosso país, nosso Brasil, nosso estado, nossa cidade, os pastores do interior, Senhor, da capital, do Alto Sertão, Senhor, também abençoa as autoridades competentes aqui do nosso país, Senhor, tirando todo o mal e abençoando toda a nação. Te peço, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém.